Hoje eu quero te convidar a entrar comigo na segunda sessão do livro de Salmos, iniciando o Salmo 42. Essa segunda sessão vai avançar aí por alguns capítulos e eu espero compartilhar com você muito aprendizado. Esse Salmo 42 traz para nós várias curiosidades, como sempre, e ela já vai falar para nós que esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá. Será que há uma divergência com relação a isso? Para entender essa curiosidade e aprender lições preciosas, continue conosco. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Hesed. Nossa sede fica aqui em Curitiba, no Paraná, e se algum dia você quiser nos visitar, será um prazer recebê-lo, desde que você possa se preparar e entrar em contato conosco antecipadamente, mas certamente será um prazer poder falar palavras de Torá e compartilhar isso com você pessoalmente, tá? No Salmo 42, nós temos muitas lições para a nossa vida espiritual. E a primeira delas, que eu particularmente vejo grande relevância, é a que situações nós temos dado realmente atenção dentro da palavra de Deus. Que discussões chamam a nossa atenção? Hoje, o YouTube permite milhões de canais e há canais que falam muitas coisas acerca da Bíblia. Por um lado, isso obviamente é positivo, mas por outro lado, qual é o grau de relevância desses ensinamentos que são compartilhados por aí? Para você entender um pouco mais sobre isso e por que eu estou falando isso, vamos começar Salmo 42, nas palavras desse salmo nos diz assim: Ao mestre do canto, um masquil dos filhos de Corá. Há diferentes interpretações aqui sobre quem foi o autor desse Salmo 42. Rashi, um grande rabino francês, ele viveu entre o ano 1040 e 1105 dos nossos dias. Ele vai dizer que esse salmo foi escrito de fato pelos filhos de Corá. Mas um outro rabino posterior a ele, também muito famoso, Rabi David Kimhi, que é conhecido como Radak. Radak viveu entre o ano 1160 e 1235. Então, mais ou menos 100 anos depois de Rashi, surge Radak. E ele afirma que esse salmo foi escrito pelo próprio rei Davi, mas foi executado musicalmente pelos levitas descendentes de Corá. Sim, Corá era um primo de Moisés, ele, portanto, era levita. Então, Davi teria escrito esse salmo e dado aos descendentes de Corá para comporem a melodia desse salmo. E aí? Quem você acredita que escreveu? Foi Davi ou foram os filhos de Corá? Qual a relevância? Deixa aí nos comentários para mim quem você acredita que escreveu o salmo. Vou ler de novo o versículo. Ao mestre do canto, um masquil dos filhos de Corá. Aqui não fica muito claro se foi os filhos de Corá que escreveram ou se foi Davi. Enfim, deixa aí nos comentários. Mas, independente disso, há um texto que eu gosto muito, que está lá na Brit Hadashah, nos escritos do Novo Testamento, está lá em Tito, capítulo 3, versículo 9. E esse versículo nos diz assim: Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. E esse texto de Paulo a Tito, ele é exatamente o mesmo contexto em que Paulo escreve a Timóteo, um outro jovem dedicado a Deus também. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões, ao invés do serviço de Deus na fé. Então, às vezes, as pessoas entram ali, com quem que Caim casou? Tá, ok, é interessante, mas qual a relevância disso na sua fé? Qual foi a maldição que Deus colocou sobre Caim? Já vi pessoas discutindo se Caim era negro,
Se a maldição foi que ele ficou branco, se ele era branco, a maldição foi que ele virou negro. Tá. Se a maldição foi outra coisa, qual é a diferença isso na nossa vida espiritual? Tem muitas discussões inúteis que as pessoas elas discutem e no fim é uma falsa sabedoria. Se a gente parar para refletir no que ocorre hoje com muitos falsos mestres ensinando coisas na internet, hoje quantos canais tem de pessoas que se dizem mestres de Kabbalah? E nem sabem ler em hebraico. Como você pode ser um mestre de Kabbalah se você nem sabe quem foi Shimon Bar Yochai? Nem sabe a origem, né? Vê um vídeo na internet, já sai se propagando mestre, já vai se mudando, agora eu sou rabino. Como? Baseado em quê? Qual foi o grau de dedicação que você teve para isso? Porque curiosidades, eu repito, curiosidades são interessantes, curiosidades bíblicas, curiosidades, saber quem gerou a quem, qual cidade, onde era tal lugar, legal, né? Mas em que isso é relevante? Então, por exemplo, existem muitas discussões por exemplo, em arqueologia. Onde é o túmulo do rei Davi? No Monte Sião ou um pouco mais abaixo, na cidade de Davi? Daí você começa a entrar nessas discussões e deixa de valorizar quem foi de fato Davi Amelech, o grande rei de Israel. Então, outra discussão, quando Ló vai ali para Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló se transforma numa estátua de sal. Tem dois lugares, tem um lugar em Israel, ali perto do Mar Morto, que vai dizer ali é a estátua da mulher de Ló. Outro lugar está na Jordânia, do outro lado. Qual dos dois é verdadeiro? Talvez nenhum dos dois. Tá, mas qual é a diferença disso na minha vida espiritual? Nenhuma. Então, o conselho que eu dou para você inicialmente nesse salmo é: não entre em discussões irrelevantes. Quem escreveu? Davi ou os filhos de Corá? A mim, a mensagem do salmo é mais relevante do que quem escreveu de fato. Mas, no Brasil, existe todas as frases famosas do Brasil, de autoajuda, de livrarias e tal, são atribuídas a Cecília Meirelles, uma grande autora brasileira. E tem frases comprovadamente que nem foi ela que escreveu, mas está lá atribuída a ela, ou a Jô Soares, enfim. Sabe? Às vezes é muito tempo desperdiçado com curiosidades e pouco tempo investido naquilo que realmente é relevante na vida espiritual. Essa é a primeira grande lição, tá? Agora vamos a um texto muito conhecido. Como um cervo que anseia pelas fontes das águas, assim a minha alma te busca, ó Deus meu. A corça ou o cervo, em outras versões vai falar a gazela, desfalecendo de sede, anseia por distantes fontes de água, que elas apenas ouvem o barulho, lá longe, escuta o barulho das águas, mas não conseguem alcançar as águas. Isso é como Israel, que no seu exílio por Deus, distante, Deus vigia Israel. O povo de Israel sabe que Deus cuida, mas atualmente parece muito distante. Tem judeus em vários cantos do mundo que estão muito distantes de Eretz Israel. E mesmo judeus que estão em Israel. Por exemplo, nós fazemos a prece, na Amidá. Mais uma vez eu vou mostrar para vocês. A gente tem o Sidur aqui com todas as orações judaicas, No Shacharit, Minha, no Arvit, no Shabat, a gente sempre reza uma das orações que é chamada de Amidá, baseadas na oração de Ana. E na Amidá a gente diz: que os nossos olhos possam ver a tua volta a Sião com misericórdia. Bendito sejas tu, Eterno, que devolves a tua divina presença a Sião. Quando a gente fala que os nossos olhos possam ver a tua volta a Sião com misericórdia, é evidente que a plenitude da presença divina ainda não está sobre Sião, sobre Jerusalém. Não está. E por isso a gente tem uma comparação. Assim como o cervo, a corça, anseia pelas águas, a minha alma anseia pelo dia em que a plenitude da Shechinat Hashem, da glória de Deus, voltará a habitar em Jerusalém.
no Beit HaMikdash, no templo reconstruído nos dias do Mashiach. Aliás, para falar sobre isso, né, a gente ainda tem no canal da Havat Hesed um vídeo em que o Rosh Malachi, que a gente gravou lá em Jerusalém, ele explica e traz curiosidades acerca do terceiro templo, do templo que há de ser construído nos dias do Mashiach. Vou deixar aqui em cima no card, se você quiser, você dá uma clicada aqui e assiste depois esse vídeo completo, tá bom? Voltando ao Salmo, ele fala assim, versículo 3: ela está sedenta de ti, ó Deus vivo. Quando poderei contemplar a tua divina face? Está conectado com o verso anterior, o pensamento de quando retornarei a Eretz Israel? Quando eu vou poder peregrinar a Jerusalém para as 3 festas de peregrinação, como ordena a Torá? Shalosh Regalim, as 3 festas. Pesach, Shavuot e Sukkot. São 3 ciclos festivos que nós temos por mandamento da Torá ir a Jerusalém. Isso era muito válido quando existia o Beit HaMikdash. Hoje, infelizmente, não tendo o templo, não que a gente não possa ou não deva visitar Jerusalém, mas essa mitzvah está atrelada aos dias do templo. Então não temos o templo, essa mitzvah está suspensa. Mas assim como a corça anseia pelas águas, quando poderei contemplar a tua divina face? Quando eu vou poder voltar a peregrinar a Jerusalém nas festas e poder sentir a tua presença no Beit HaMikdash? Ó Senhor, quando que isso vai acontecer? Esse é o anseio do salmista. Essa é a necessidade de andar plenamente na presença de Deus. Rabino Chaim Kanievsky, que a gente tem usado por base aqui em seu livro sobre os Salmos, ele explica que esse é um pedido ansioso de quando eu vou poder entrar de fato no Beit HaMikdash e comparecer diante da Shechinat Hashem, que ali repousa. Vocês sabem que quando a gente vai a Jerusalém, e se você quiser viajar para Israel, viaje conosco da Havat Hesed, vou deixar aí, vai aparecer aí o meu contato sempre, e você pode entrar em contato e viajar conosco. Mas sabe que quando a gente viaja a Jerusalém, passamos dias lá em Jerusalém, a gente pode até subir no monte do templo, onde estava, obviamente, o Beit HaMikdash, mas é proibido orar naquele lugar. Só os muçulmanos que podem rezar ali. Então a gente não pode nem sequer orar, nem sequer pode levar a Bíblia, abrir a Torá ali e ler os textos sagrados. Então, a gente anseia, obviamente, pela vinda do Mashiach, pela oportunidade da reconstrução do Beit HaMikdash, pela oportunidade que Deus nos dará de voltarmos a contemplá-lo na beleza da sua santidade. Seguindo no Salmo 42, no versículo 4, nós temos escrito: as minhas lágrimas foram, dia e noite, o meu alimento, enquanto todos questionavam onde está o teu Deus. Sobre esse verso, o Rabino Chaim Kanievsky, ele nos traz uma lição muito interessante. É ele que faleceu em 2022, março de 2022. Ele nos deixa um ensinamento aqui, de quando as pessoas vinham até ele pedir uma brachá, uma bênção para seus filhos. E isso é bem comum até os dias atuais. As pessoas vão até o rabino e falam: abençoa meus filhos, por favor, põe a mão na cabeça dos meus filhos e profira uma bênção, um abrahá sobre ele. Então o Rabino Chaim Kanievsky sempre aproveitava a oportunidade para contar uma história do Rav de Brisk, um outro rabino muito importante. E o Rav de Brisk, toda vez que alguém vinha até ele para pedir para abençoar os seus filhos, olha, eu quero que meus filhos sejam discípulos dos sábios, né, Talmid Chachamim e Yerei Hashamai, ou pessoas que sejam tementes a Deus, tementes aos céus. Rav de Brisk então respondia para as pessoas: eles serão Talmidei Chachamim, discípulos dos sábios, de acordo com a medida do esforço do pai. Quando o pai investir para ele mesmo aprender com os sábios, e assim seus filhos serão discípulos dos sábios. Quando o pai não se dedica ao estudo da Torá, quando o pai não faz questão de estar aprendendo com os sábios da Torá, não adianta pedir que os filhos busquem o aprendizado da Torá. E aí, o Rav de Brisk falava sobre as lágrimas. Ele falava: seus filhos serão tementes ao céu, de acordo com a medida das lágrimas
que as mães choram por eles. Uau, que lição essa, hein? O quanto você, como mãe, chora orando pelos seus filhos. De acordo com a medida das lágrimas da mãe, é isso que vai mostrar o quanto seu filho será temente aos céus. Por isso, o versículo 4 fala: minhas lágrimas foram dia e noite o meu alimento. As mães, elas têm uma conexão maior com o Criador. Obviamente, o amor de mãe é diferente do amor de pai. Ambos são gigantescos com relação aos filhos. Mas quantas vezes você, como mãe, ora pelos seus filhos e chora por eles, para que Deus faça com que eles tenham temor dos céus? Seus filhos serão tementes na medida que você orar e chorar por eles diante de Deus. E seus filhos serão estudiosos da Torá na medida que eles verem o pai estudando Torá, sendo um verdadeiro discípulo dos sábios. Não basta a gente simplesmente ficar pedindo, a gente tem que fazer a nossa parte. E esse é o conselho, um ensino fascinante. Bastante comum ver as pessoas pedindo que o líder ore por seus filhos. Mas se nós de fato seguirmos o conselho do Rav de Brisk, estaremos com boa parte do caminho já pavimentado em benefício dos nossos filhos. Nós, pais, precisamos dar o exemplo. Se queremos que os nossos filhos sejam discípulos dos sábios, se queremos que os nossos filhos sejam tementes a Deus. Quanto você ora pelos seus filhos, quanto você chora por eles, quanto você estuda a Torá. Essas três coisas vão dizer o quanto seus filhos serão de fato tementes a Deus e o quanto eles serão de fato estudiosos da Torá. Seguimos com o Salmo, no versículo 7, agora ele nos diz assim: Deus meu, esmorecida está a minha alma, e penso em ti na terra do Jordão, do Hermon e do monte Mizar. Se alguém te perguntar onde fica o monte Hermon, você sabe dizer? Bom, a maioria das pessoas vai dizer: Monte Hermon é fácil, fica no norte de Israel, ali junto às colinas de Golã, ali na fronteira norte de Israel, com a Síria, com o Líbano ali. Tá? Ali fica o Monte Hermon, ok? A terra do Jordão, você pode falar, não, onde passa o Rio Jordão, na Galileia ali. Então o Rio Jordão começa ali no norte, no Monte Hermon, vai descendo e forma o Mar da Galileia, que é um lago de água doce, conhecido em Israel, é Kinneret o nome. E aí, a partir dali, desce como o Rio Jordão, até concluir no Mar Morto. Então isso é comum. Mas e se alguém perguntar onde fica o Monte Mizar? Lembra que eu falei para vocês sobre as curiosidades? Sobre as genealogias, sobre as discussões? Pois é, o Monte Mizar também traz algumas dessas discussões. Embora, de novo eu falo, embora seja interessante, não há uma conclusão onde fica esse Monte Mizar. Há muitas informações interessantes na vida, mas, repito, elas não mudam a nossa vida espiritual. Eventualmente, a gente vai ver grandes discussões entre os rabinos sobre determinados temas. E o Monte Mizar, por exemplo, o rabino Chaim Kanievsky vai falar que o Monte Mizar é o Monte Sinai. Monte Sinai que fica no Egito. Mas o Midrash Shocher Tov aponta que o Monte Mizar é o mesmo Monte Moriá, ou o Monte do Templo. Já o outro rabino Hadak, que eu já mencionei para vocês, ele é do século XII, ele diz: não é claro aonde fica esse monte. Entretanto, pelo contexto dos versos, seria o extremo oposto do Monte Hermon, ou seja, o Monte Hermon está no norte de Israel, o Monte Mizar ficaria no sul, onde está o Egito. E obviamente, por que ele faz essa referência? Porque tanto do Monte Hermon, do norte, como da parte sul, afluem as multidões rumo a Jerusalém, que fica justamente na parte central do país. De novo, vale a reflexão, Em quantas discussões nós vamos entrar? Mas essa pode ser uma discussão interessante, O que você acha?
Será que o Monte Mizar? Você pode estudar um pouco a respeito e quem sabe você traga uma resposta para nós, né? Deixa aí nos comentários se você quiser. Onde fica o Monte Mizar? Eu acho que fica na fronteira com o Egito. Eu particularmente acho que faz sentido o comentário de Radak. Se o Monte Hermon está no norte, corre pelo caminho do Jordão, você vai encontrar lá no sul o Monte Mizar e ambos afluem na direção de Jerusalém, no centro, onde as pessoas buscam a Deus. Esse é um pensamento que eu tenho, está mais de acordo com Radak, tá bom? Seguimos, né? Versículo 10 do Salmo 42, ele vai falar assim: E eu imploro, Deus, minha rocha, por que me esqueceste? Por que devo caminhar nas trevas, sob a pressão dos meus inimigos? Novamente aqui a gente tem uma história que está conectada com um esquecimento. Uma pessoa veio e se queixou com o Rabino Chaim Kanievsky que ela tinha uma memória muito fraca, esquecia imediatamente tudo que aprendia. Muitas pessoas são assim, né? Elas aprendem, muito legal isso, aprendi. No outro dia ela já esqueceu, às vezes no mesmo dia. E aí o Rabino Chaim Kanievsky, na tentativa de consolar essas pessoas, ele falou assim, de uma certa forma, sabe, você é uma pessoa de muita sorte, é um afortunado. O Midrash em Kohelet Rabbah 1:32 ensina a respeito disso, você sabia? O Midrash vai dizer assim, é para o bem de uma pessoa que ela aprende a Torá e depois esquece. Se uma pessoa não esquecesse daquilo que aprendeu, ela estudaria a Torá completamente por 2, talvez 3 anos. E então se dedicaria totalmente ao seu próprio trabalho, aos seus próprios afazeres e nunca retornaria para o caminho da Torá que ela aprendeu, porque afinal de contas ela já sabia tudo aquilo. Porque ela esquece o que aprendeu, no entanto, ela toma cuidado para nunca se afastar dos seus estudos. Se você é esquecido, se você aprende a Parashá, estuda a Parashá, aprendeu, e no outro ano estuda de novo, fala, puxa vida, olha quanta coisa nova, né? Isso é bom, isso é bom. Se você acha que porque você esquece, você não merece estudar a Torá, isso é ruim. Encare a vida de uma forma positiva, e é muito positivo que você, ano após ano, estude a Torá. E aí, você vai se lembrando, né? Quantas vezes a gente estuda a Parashá e depois de 3, 4 anos, eu volto naquele argumento, a pessoa fala, eu lembro quando você ensinou isso. Né? Rosh Malachi é outro que traz grandes argumentos, e a pessoa naturalmente esquece aquilo que ele já aprendeu. Né? E a vantagem que a gente tem no YouTube é exatamente essa, você poder voltar ao estudo da Parashá do ano passado, do ano retrasado, e relembrar aquilo que já aprendeu. Rabino Chaim Kanievsky, então, adiciona uma bela explicação oriunda do Rabi Heskel da Cracóvia. Ele fala assim, em Deuteronômio, o versículo em Deuteronômio 26:13 diz que quando alguém está cumprindo a mitzvah de vidui maser, de entregar o dízimo, ela fala, não transgredi nenhum dos teus mandamentos e deles não me esqueci. O Rabino citou aqui o Talmud de Yerushalmi, em Demai 1:3, que ensina que os ratos vêm para comer produtos que não foram dizimados. E acrescenta a Guemará em Horayot 13b, que diz que uma das coisas que fazem uma pessoa ser esquecida é comer algo que os ratos roeram. Olha que interessante a conexão que Chaim Kanievsky traz para nós. Ele conecta com o texto de Deuteronômio 26:13. Se você ler Deuteronômio 26:13, vai falar ali da pessoa quando ela ia entregar o maser, seu dízimo, ela fala, não me esqueci dos mandamentos do Eterno. E aí ela entrega o dízimo. Se ela não entregar o dízimo, portanto, o fato dela ter esquecido de entregar o dízimo, os ratos vêm e comem daquilo que é o dízimo. Se você vai lá em Malaquias, fala do devorador, né? Um texto muito citado, Malaquias capítulo 3. Mas os rabinos falam dentro do Talmud que o rato vem e consome. E aí aquilo que o rato deixou, a pessoa come. E ao comer daquilo que o rato deixou, ela começa a ficar esquecida. Isso nos dá uma explicação ou um entendimento maravilhoso desse passuco de Deuteronômio. Eu não transgredi nenhum dos teus mandamentos, negligenciando tomar o maser, o dízimo,
fazendo com que os ratos comam da minha produção e, portanto, eu não me esqueci. Significa que eu não me tornarei sujeito a esquecer dos mandamentos e comer daquilo que os ratos deixaram para trás. Que ensinamento precioso esse! Essa visão de falar que a falta de memória está atrelada à pessoa que não entregou o dízimo e os ratos comerem parte da produção. Porque se os ratos comeram, tudo que sobrou é basicamente o resto da comida do rato. Não importa quanto o rato comeu. Digamos que a gente tem um montão de alimentos. Se o rato veio e comeu um pouquinho e ficou saciado, tudo que ele largou é basicamente o resto daquele alimento. No fim, essa pessoa acaba por dizer, eu esqueci de dar o dízimo. E como diz o verso 10 do Salmo, Deus, minha rocha, por que me esqueceste? É evidente que ninguém quer ser esquecido por Deus. Então, o conselho que fica é, não nos esqueçamos dos seus mandamentos. Eu não estou falando especificamente do dízimo, mas estou falando dos mandamentos do Eterno. Não se esqueça de cumprir. Não se esqueça de acender as velas de Shabat. Não se esqueça de fazer tzedaká para os pobres. Não se esqueça de orar 3 vezes ao dia. Não se esqueça dos mandamentos do Eterno, de todos eles. Por fim, eu quero dizer para você, deixe seu like aí para nós, né? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que Deus não permita de nós perdermos o nosso tempo com discussões, conversas inúteis, conversas que não tenham nenhum valor e talvez essas conversas venham acabar por fazer com que nós esqueçamos dos mandamentos e os ratos venham a comer daquilo que é o nosso precioso mantimento. Que isso não aconteça, mas que pelo contrário, dia após dia, nós possamos orar, buscar a Deus e quem sabe derramar lágrimas em favor dos nossos filhos também, tá bom? Grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus permita sempre a você tempo para estudar a Torá. Grande abraço, até a próxima.